O estúdio tem 20 dispositivos com 41 saídas e 25 entradas. A maneira disso caber numa interface com 8 canais é através de PET-Bs que selecionam e encaminham os sinais de áudio. Há vários modos de operação dos PET-Bs que determinam como as entradas e saídas se conectam. Esses 8 canais estão ligados às entradas da interface em modo normalizado. O sinal chega no jack traseiro superior e sai pelo inferior, chegando nas interfaces. Se eu quiser o sinal de outro dispositivo, eu ligo esse cabo. Eu posso combinar synths e efeitos dessa maneira. Por exemplo, se eu quiser entrar com o Voyager no meu Lexicon, a entrada do efeito de reverb e a saída do Lexicon é por aqui. E aí eu entro na minha interface com o sinal do Voyager misturado com reverb. A interface, ela também tem saídas auxiliares. Eu coloquei um par aqui nesse canal aqui. Eu posso fazer um submix no computador, passar pelo efeito e depois de volta à interface. Por exemplo, eu posso colocar que o Blofeld e o Evolver, eles juntos vão entrar no meu reverb. Então no computador eu faço essa mistura e aqui nesse mix out que está aqui, eu tiro eles dois juntos aqui. Esse é um canal que vem lá da interface, é uma das saídas auxiliares da interface. Então eu tenho o Blofeld e o Evolver juntos, eles entram aqui no pedal de reverb, no input, e eu pego um outro par de cabos e uso um terceiro par de entradas da interface, né? Esses dois estão nesses canais aqui, e esse está nesse canal aqui, e nesse outro último par de canais eu entro com o meu efeito. Então eu tenho aqui embaixo, nesses 4 canais, eu tenho o Blofeld, eu tenho o Evolver, entrando os sinais estéreos de cada um na minha interface, e eu tenho eles dois saindo pela saída auxiliar, entrando aqui no meu pedal de efeito, e o pedal de efeito entra nos canais 7 e 8 da interface. Eu consigo então gravar os synths sem efeito e só o efeito desses dois synths misturados através dessa saída auxiliar. O outro modo que eu uso é o modo aberto. O modo aberto significa o seguinte: os canais superiores não estão conectados aos canais inferiores. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Lexicon, a saída do Lexicon vem por aqui e a entrada do Lexicon vem por aqui. Se eu tivesse com esses canais no modo normalizado, a saída estaria ligada na entrada do Lexicon, criando feedback. Eu evito isso usando o modo aberto. O modo aberto simplesmente corta a ligação entre os conectores de cima com os conectores de baixo. Então todos os canais onde tem efeitos eu mantenho no modo aberto. Também serve para sintetizador. Aqui, por exemplo, tem o K1, Kawai K1, que eu não preciso que ele desça para lugar nenhum. Se eu precisar dele, eu só vou poder tirar ele por aqui usando um cabo. Peguei o sinal do K1 e liguei no canal 7 da minha interface. Então ele também está em modo aberto. Então todos os canais aqui nesse PET-B de cima, eles estão em modo aberto para evitar a criação desse feedback. E o outro modo de operação que é interessante também é o modo semi-normalizado, que é o seguinte: o sinal de um sintetizador, por exemplo, chega por aqui, ele desce, ele segue lá para a traseira, para algum outro lugar, mas quando eu plugar um cabo aqui, eu não corto essa ligação para baixo. Essa ligação para baixo só é cortada no modo normalizado. No modo semi-normalizado, essa ligação para baixo não é cortada. Então eu tenho ao mesmo tempo o sinal do sintetizador aqui no cabo, mas também ele desce para algum outro lugar. Então eu tenho uma duplicação do sinal. Então eu consigo pegar esse sinal, essa cópia do sinal extra, e levar para algum outro lugar qualquer. Esse é o modo semi-normalizado de operação. Essas duas são as interfaces MIDI. Elas são Motu MIDI Express XT. A de baixo não tem cabo USB, mas a de cima tem. Então eu tenho esse diagrama aqui, onde eu tenho todos os meus dispositivos ligados em MIDI. Todos que têm MIDI estão ligados.
eu uso o modo Live Keyboards, que é um modo de fábrica de operação, que faz com que todo sinal que entrar no input 1, ele vai ser direcionado para todos os outputs, menos o output de mesmo número. Então, com isso, todos os meus controladores podem entrar e os sinais deles vão ser distribuídos para todos os canais, menos o próprio canal onde eu também ligo esse mesmo controlador. Isso evita o loop de MIDI. Para eu conseguir fazer a comunicação dessa unidade com a unidade de cima, eu tenho que simplesmente usar a saída número 1 aqui, um cabo MIDI ligando no input 1 da unidade de cima. Como a de cima tem o cabo USB, então com isso todo mundo que chega aqui consegue chegar também aqui e consegue chegar no computador.